para aqueles que estão nos acompanhando também essa mensagem através das nossas redes sociais. Que Deus conduza o seu coração e a sua vida também nessa noite, ou onde você estiver, que momento você estiver também. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 20 em diante. Segundo livro das Crônicas, ou 2 Crônicas, capítulo 29, verso 20 em diante. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 20 em diante. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 20. Eu quero pensar com os amados nessa noite sobre restabelecendo o culto a Deus. Restabelecendo o culto a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 20, nos diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muitos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério
da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Até aí, meu amado, feche os olhos, não seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça, abundante graça sobre nossas vidas. Ó Deus, nos conduza na tua palavra, nos direcione essa verdade, fale aos nossos corações aquilo que precisamos, necessitamos ouvir para o nosso crescimento, amadurecimento. Que teu nome seja adorado e exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Que neste momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito nos dirija em sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, para que nós possamos entender este momento, nós precisamos voltar alguns capítulos antes da história. Nós temos Jotão. Jotão era avô de Ezequias, pai de Acás. Jotão era um homem que reinou sobre o reino de Judá, um homem reto, íntegro, um homem que fez ou serviu ao Senhor, reinou conforme o mandado do Senhor, um homem que reinou durante 16 anos e que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Jotão era um homem íntegro, serviu ao Senhor, adorou ao Senhor, mas aí então, após a morte de Jotão, o seu filho assume Acás. Um homem que foi completamente diferente do seu pai. Um homem que também reinou por 16 anos sobre o reino de Judá. Mas que a Bíblia diz que ele fez aquilo que não era bom, não era reto aos olhos do Senhor. Um homem que reinou diante do povo de Deus, mas que não seguiu os passos do Senhor. Um homem que se desviou completamente dos princípios de Deus. Acás começou a servir a ídolos, a deuses pagãos. Ele começou a cultuar deuses pagãos. Ele começou a oferecer sacrifícios a deuses pagãos dentro de Israel, dentro de Jerusalém, no reinado de Judá. Ele começou então a oferecer sacrifícios a deuses pagãos. Ele ofereceu seus próprios filhos, queimou seus filhos como oferta, como sacrifício a Deus pagão. Ele desviou completamente dos princípios de Deus. Acás ele completamente deixou de seguir os princípios de Deus. Ele pegou todos os despojos que pertenciam ao povo de Israel, que pertencia ao reino de Judá, aquelas conquistas das batalhas, aquelas conquistas das lutas, das batalhas que o povo guardava na casa do Senhor. Ele pegou todas aquelas conquistas e deu aos inimigos, e deu ao povo pagão como simplesmente a troca de nada. Ele ofertou tudo aquilo que pertencia a Deus, ele deu ao povo pagão. E Deus, por conseguinte, permitiu que todo Israel, em todas as suas batalhas, perdessem, fossem derrotados, fossem de fato massacrados pelos exércitos inimigos, porque o reinado de Acás não agradava ao Senhor. E muito mais do que isso, Acás, ele pegou todos os pertences da casa do Senhor, picotou cada um deles, quebrou eles, fez eles em pedaços, colocou dentro da casa do Senhor e a trancou. Acás se desviou completamente dos princípios de Deus. Ele começou a levantar altares em Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus pagão. Ele não somente levantou altares em Jerusalém, mas em cada cidade do reinado de Judá, levantou um altar para que fosse oferecido sacrifícios a deuses pagãos. Esse foi o reinado de Acás. Acás então morre. Ele é morto e nem mesmo é sepultado junto com os reis de Israel, porque não merecia. Ele é sepultado à parte. Ele não era digno de nem mesmo após a sua morte ser colocado num dos sepulcros dos reis de Israel. Mas a sua lembrança ainda está registrada. O Senhor ainda permitiu que ele reinasse sobre Judá durante 16 anos. Acás morre. Ezequias, o seu filho, assume o seu lugar. E muito mais do que o seu pai, Ezequias, ele volta o seu coração ao Senhor. Ele busca novamente os princípios de Deus. Diferente daquilo que talvez ele viu o seu pai fazer, o seu coração estava totalmente voltado aos princípios de Deus. Ele reinou e fez aquilo que era reto perante o Senhor. E o reinado de Ezequias, durante todo o povo de Israel, durante todo o reino de Judá, foi de 29 anos. Muito mais do que o seu pai reinou, muito mais do que o seu avô reinou. Ezequias ficou 29 anos.
Porque, meu amado, para destruir um reinado, alguns anos bastam. Mas para reconstruí-lo, muito mais tempo se leva. Muito mais tempo e muito mais trabalhoso é para reconstruir algo que foi totalmente destruído e aniquilado. E assim muitas vezes é com a nossa vida. Nós muitas vezes deixamos ou permitimos que o nosso coração ele se afaste do Senhor por algum momento, por alguma circunstância, e reconstruí-lo isso diante do Senhor leva tempo. Reconstruir isso diante do Senhor muitas vezes leva grande tempo ou soma de tempo em nossa vida. Mas o diferencial de Ezequias, que a primeira coisa que ele fez, ele chamou os sacerdotes levitas e disse: olha, abra a casa do Senhor, vamos restabelecer aquilo que nossos pais fizeram, aquilo que nossos pais destruíram, a memória que nossos pais a deixaram, nós vamos tirar isso, nós vamos, abra a casa do Senhor. Chamou os sacerdotes levitas, disse: santifiquem-se, porque não será de qualquer maneira que vocês entrarão nesse lugar. Não será de qualquer forma que vocês entrarão na casa do Senhor. Não será de qualquer maneira que vocês, não é simplesmente porque vocês são sacerdotes e levitas, que entrarão na casa do Senhor de qualquer maneira. Então santifique-se. Meu amado, muitas vezes nós vemos tantas pessoas fazendo as coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas o Senhor ele nos alerta e diz: olha, para que as coisas do Senhor sejam feitas, é preciso de santificação, de purificação, de mudança de comportamento. Amém. Uma das coisas, a primeira coisa que Ezequias então fez, foi deixar, ou foi mudar, ou foi dizer para os levitas sacerdotes: olha, santifiquem-se. E aí depois que eles haviam se santificado, ele disse: olha, agora vocês abram a casa do Senhor e tire dela toda a imundícia, tudo aquilo que de fato não presta, tudo aquilo que de fato não está servindo mais, tudo aquilo que de fato nossos pais fizeram, arranque toda a imundícia, toda a impureza, para que este lugar volte a ser a casa do Senhor, para que este lugar volte a refletir a glória do Senhor, para que este lugar volte a refletir a imagem do Senhor. Tirem toda a imundícia, tire tudo aquilo que de fato os nossos pais fizeram neste lugar, e a casa do Senhor volte. Obrigado, irmão. E a casa do Senhor volte a ser o lugar de santificação, de santidade. O verso 3 do capítulo 29 nos diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus. E os deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. No primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro ato como rei, ele diz: olha, santidade é o que eu quero. Santifiquem-se, mude isso. Vamos tirar a imundícia da casa do Senhor e vamos de fato voltar a restabelecer ela. E quando nós estamos no texto que nós lemos, nós temos Ezequias restabelecendo o culto a Deus, a adoração ao Senhor, colocando o Senhor novamente no centro de Judá e de Jerusalém. E, meu amado, é o que nós precisamos nos nossos dias: colocar o Senhor novamente no centro. Permitir que o Senhor ocupe o centro da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração. Porque muitas vezes não é isso que o Senhor tem ocupado, não é este lugar, não é essa posição. Deixamos tantas coisas ocuparem a nossa vida, tantas preocupações, tantos sonhos, tantas metas, tantos alvos, tantas coisas ocuparem o lugar do nosso coração, que o Senhor já não tem espaço ali. Ele já não é mais o centro da nossa vida, Ele já não é mais o centro da nossa adoração. Mas é tantas outras coisas.
buscamos tantas outras coisas, buscamos tantas coisas na palavra do Senhor, e menos o culto ao nosso Deus, e menos o culto ao nosso Senhor, e menos restabelecer o culto ao nosso Deus. Então, meu amado, para que você possamos restabelecer o culto ao Senhor, o culto a Deus, a primeira coisa que você precisamos fazer é abrir as portas da casa do Senhor. É abrir o nosso coração ao Senhor. É permitir que o Senhor adentre ali naquele lugar. Sabe aquele quartinho que muitas vezes nós temos em casa, que você vai colocando as coisas ali? Uma hora eu vou precisar. Aí você coloca lá uma bicicleta velha. Uma hora eu vou precisar. Aí você coloca lá os pneus do carro. Uma caixa de ferramenta. Um negócio que você achou. Vai colocando ali naquele quartinho. E aí quando você precisa do quartinho, você não consegue nem abrir a porta. Não há nem mais espaço para você se mexer naquele lugar, ali dentro. Porque está ocupado de tanta tranqueira, de tantas coisas que você foi acumulando ao longo da vida. E o nosso coração muitas vezes é assim. Há tantas coisas ocupando ali. Há tantas coisas que estão ali dentro da nossa vida, do nosso coração. É os serviços, é o filho, é isso, é aquilo outro, preocupação com isso. Vida financeira, vida emocional, vida psicológica, isso, aquilo outro. Tantas coisas têm ocupado o nosso coração, a nossa vida, que não há mais espaço para o Senhor. Não há mais como o Senhor mover ali dentro o nosso coração, a nossa vida. Porque tantas coisas estão ocupando os nossos pensamentos, a nossa vida como um todo, que não há mais espaço. Então a primeira coisa que você precisamos fazer é abrir a casa do Senhor. É abrir o nosso coração ao Senhor e tirar tudo aquilo que de fato não serve mais. Tudo aquilo que o tempo foi acumulando ali precisa ser limpo, tirado, afastado. Tantas desculpas têm ocupado nosso coração, a nossa vida, que precisam ser tiradas, para que novamente a casa do Senhor volte a ser a casa de adoração a Deus. Para que de fato a casa do Senhor volte a ser um lugar de adoração a Ele. E não só o nosso coração, meu amado, mas hoje, nas igrejas, tantas coisas vão ocupando as igrejas, a casa de Deus. É instrumentos que não faltam mais. É jogos de luz que não têm abundância. É isso e aquilo outro que vão enchendo a casa de Deus. Mas e o altar? E o Senhor? E a presença de Deus ali naquele lugar? O que de fato mais importa não é as aparelhagens que nós temos, não é os jogos que nós conseguimos colocar, mas é o altar, a casa do Senhor. O que Ezequias fez, diz: olha, o que meu pai fez, eu quero fazer o contrário. Tire tudo, abra de novo a casa do Senhor. Ela não pode estar fechada. Ela precisa ser a casa de oração, a casa de adoração ao Senhor. Abra o seu coração, abra a sua vida ao Senhor. Permita que Ele adentre ali dentro e faça uma mudança em nossas vidas, por completo. Mas a segunda coisa que você precisamos para restabelecer o culto a Deus é o santificar-se. É o tornar-se santo novamente. Não é fazer as coisas ou oferecer as coisas ao Senhor de qualquer maneira. Mas Deus conhece o meu coração. Deus entende, Deus compreende. Deus é longânimo, compassivo, amoroso, benigno. O Senhor vai conhecer, sabe as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas lutas. Ele conhece. E aí nós vamos protelando tudo isso diante do Senhor. Nós vamos protelando tudo isso para não nos santificarmos mais, para não jejuarmos mais, para não orarmos mais. Qual foi a última vez que você jejuou por santidade? Para ver a face do Senhor, para ver a presença do Senhor ou o agir de Deus. Jejuamos para barganhar com o Senhor, por um propósito. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida. Jejuamos buscando uma solução de Deus.
e não por santidade mais. E o que o Senhor requer de nossas vidas é que nós nos santifiquemos a Ele, que nós voltemos a jejuar e a orar com tanto fervor, com tanta intimidade, para restabelecer aquilo que é do Senhor, o cultuar a Deus. O culto ao Senhor não é de qualquer forma, meu amado. Por mais que as pessoas hoje tenham tentado simplificar as coisas, por mais que as pessoas hoje podem cultuar nas suas casas através de um vídeo, através de uma mensagem gravada, através de um áudio ouvido, através de uma pregação no YouTube, no Facebook, por mais que as pessoas possam adorar em casa, por mais que as pessoas, a palavra do Senhor possa alcançar milhares, mesmo a quilômetros longe, mas o cultuar ao Senhor continua requerendo santidade, santificação, comportamento diferenciado, não é de qualquer forma. Que nós possamos restabelecer o culto a Deus na nossa vida, voltarmos a jejuar, a orarmos, a clamarmos ao Senhor por santidade. Ezequias estava diante de sacerdotes, de levitas, mas ele não permitiria que eles entrassem naquele lugar de qualquer maneira. Eles tinham uma posição diante de Deus, diante do povo. Eles eram autoridades levantados pelo Senhor para serem sacerdotes. Ninguém mais do sacerdote poderia oferecer sacrifícios a Deus. Ninguém mais tinha condições, ou estava aprovado ou permitido adentrar no tabernáculo de Deus, no Santo dos Santos ou no santo lugar. Eles tinham alta liberdade diante do Senhor, mas com Ezequias não seria de qualquer maneira, de qualquer forma. Por mais que o padrão anterior fosse muito baixo, por mais que o rei Acaz e as atitudes de Acaz fossem tão chulas, tão menosprezadas, isso não era o padrão para Ezequias. O padrão para Ezequias era o mesmo padrão de Deus. Não era de qualquer forma. Muitas vezes nós queremos basear as nossas ações pelas ações dos outros. Nós queremos basear as nossas atitudes pelas atitudes dos outros. Nós queremos basear a nossa vida pela vida dos outros, porque a vida dos outros ou a vida da outra pessoa, o nível de intimidade com Deus não é tão alto, não é tão grande, então eu acho que eu posso ser da mesma forma, não preciso de muito. Mas fulano ele toca, fulano ele prega, fulano é isso, aquilo, outro, não preciso de muito para isso. E nós nos enganamos nesse quesito. Os padrões de Deus continuam altos, muito altos, tão grandes, que sem santidade não se pode alcançá-los. E o Senhor então ele nos diz, Ezequias diz, santifiquem-se. O que vocês vão fazer a partir deste momento? No primeiro ano, no primeiro mês, se não no primeiro dia, ou nos primeiros dias, diante de sacerdotes, de levitas, da mais alta cúpula judaica, ele diz, santidade. Sem santidade vocês não entram nesse lugar. Sem santidade vocês não adentram, não dão nenhum passo aqui dentro. Meu amado, essa é a mesma palavra que o Senhor dá aos nossos corações. Sem santidade ninguém verá a glória do Senhor. Sem santidade ninguém adentra no trono de graça e de glória do Senhor. Sem santidade ninguém adentra nos lares celestiais. Sem santidade não se vê a Deus. A santidade ainda é um requisito para as nossas vidas. Por mais que os padrões do mundo tenham se abaixado, por mais que os padrões de Acaz fossem nada, os padrões de Deus continuam elevados. Deus nos leva, meu amado, a um compromisso de oração e jejum a Ele constantemente. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos ensinando, mencionando em toda vez em suas cartas, orem, jejuem, estejam em oração. Paulo exorta o tempo todo, orem por nós, orem por nós, orem por nós. Estejam em oração, estejam clamando, orem, 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 porque sem santificação ninguém oferece nada ao Senhor. Para nós estabelecermos o culto a Deus na nossa vida, oferecemos um culto ao Senhor, precisamos de santificação, de santidade. Precisamos tirar
ou abrir as portas do nosso coração, da nossa vida ao Senhor, e Senhor, entre na minha vida. Mude, tira aquilo que precisa ser tirado. Eu quero viver algo novo diante do Senhor. Uma terceira coisa, restabeleça o culto a Deus. Restaure os altares. Volte a oferecer sacrifícios. Naquele dia, foram oferecidos diante do Senhor quase 4.000 animais. Quase 4.000 holocaustos. Animais foram mortos naquele dia. Sabe o que Ezequias estava fazendo? Ele estava dizendo que aqui o derramamento de sangue é para o Senhor. Ele estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, enquanto o seu pai ofereceu sacrifícios a deuses pagãos. Ele estava restabelecendo a oferta ao Senhor, o sacrifício a Deus, o derramamento de sangue sobre o altar para o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há oferta, não há aceitação diante do Senhor. Ele estava dizendo, olha, é preciso derramar o sangue dos animais, dos novilhos, dos carneiros, dos cordeiros. O único que não foi oferecido sobre o altar, mas ao pé do altar, foi o sangue dos bodes. Mas tudo aquilo que era limpo, puro, era em cima do altar. Tudo aquilo que estava sendo santificado, tudo aquilo que era diante do Senhor, aceitável, era em cima do altar. Para que nós possamos cultuar ao Senhor, o altar da nossa vida precisa estar restabelecido. Precisa estar limpo. Precisa estar puro. Precisa ser de fato novamente erigido, para que o sangue do Cordeiro possa jorrar. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a nossa vida para a remissão de pecados. Mas o sangue do Cordeiro precisa jorrar sobre o altar da sua vida. O sangue do Cordeiro precisa ser derramado constantemente sobre o altar da sua vida. Ele serviu para remir, para te perdoar, para te dar uma nova vida, o sangue de Cristo. E eu não estou falando de oferecer um novo sacrifício. Eu estou dizendo que o mesmo sangue do Cordeiro, o mesmo sangue de Cristo, ele precisa estar correndo sobre o altar. Ele precisa estar jorrando sobre a nossa vida. Ele precisa estar correndo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para voltarmos a cultuar o Senhor. Precisamos voltar a restabelecer os altares, a limpar os altares da nossa vida, do nosso coração, para de fato oferecer alguma coisa ao Senhor. Para de fato voltarmos a oferecer a nossa vida ao Senhor. Meu amado, restabeleça o culto a Deus. Limpe os altares. Limpe o altar do seu coração, da sua vida. Tira a poeira. Tira aquilo que não tem servido para a sua vida espiritual. Tira aquilo que não tem te agregado em nada. Tira aquilo que não tem contribuído em nada em seu coração, em sua vida. Para que Deus possa ser adorado novamente em sua vida, em seu coração. Para que o altar possa estar limpo para uma nova oferta, para um novo sacrifício. E toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, seja na sua casa em oração, seja na sua casa em um louvor que você coloca lá no celular, na TV, no rádio, para ouvir, para cantar, você está oferecendo uma oferta ao Senhor. E se o altar não estiver limpo, como que essa oferta vai chegar até Ele? Oferecer oferta ao Senhor não é somente subir aqui e cantar ao Senhor, mas toda vez que você chega na sua casa, se coloca para orar ao Senhor, para falar com Deus, toda vez que você está cantando um louvor, você está oferecendo uma oferta ao Senhor. E se o altar não estiver limpo, em vão ou vã é o sacrifício. Porque o sacrifício não pode se misturar com aquilo que está sujo. A oferta não pode ser contaminada.
Os animais não podem ser envoltos em coisas sujas. Por isso que o altar precisa estar limpo. Por isso que o altar precisa estar mais puro ou mais cristalino que a água. Porque aquilo que é para o Senhor, aquilo que é para Deus, precisa estar perfeitamente limpo e sem ser contaminado com nada. Restabelecer o culto ao Senhor é limpar os altares. E ali diz que o povo, verso 31, disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas o que Ezequias diz: olha, povo, vocês podem também oferecer sacrifício a Deus, mas primeiramente santifiquem vocês mesmos, estejam puros para isso. E tamanha foi a oferta que aquele povo começou a trazer: 3.970 animais. Era tão grande que os sacerdotes não davam conta. Aqueles que estavam prontos, aqueles sacerdotes que estavam prontos, não davam conta de matar os animais. E os levitas se levantaram, se purificaram, santificaram mais rápido do que os sacerdotes, e ofereceram, ajudaram os sacerdotes nessa função, até que os outros sacerdotes pudessem estar prontos para isso. Entende, meu amado? Não era porque a demanda era grande que eles faziam de qualquer maneira. Não era porque o volume de animais para serem oferecidos eram grandes que eles iam colocar a mão de qualquer forma. Os sacerdotes que estavam prontos, santificados, puros, limpos, pegavam os animais e iam matando e oferecendo. Enquanto os demais sacerdotes não estavam prontos para isso, os levitas se santificaram, se purificaram, se colocaram prontos para este momento, para ajudar os sacerdotes, até os sacerdotes ficarem prontos, para que todos pudessem oferecer os 3.970 animais naquele dia. Mas eles levaram as ofertas ao Senhor, levaram o holocausto ao Senhor, se purificaram para aquele momento, para aquele ato. Restabelecer o culto ao Deus é restabelecer a minha vida, limpar o meu altar, para oferecer novamente uma oração agradável a Deus, oferecer novamente um louvor agradável ao Senhor, um jejum agradável a Deus, constantemente. Oferecer sacrifício a Deus não é só preparar um especial, subir aqui, cantar ao Senhor, vir aqui pregar ao Senhor, ou pelo Senhor. Não. Oferecer sacrifício ao Senhor é em todo o tempo. Por isso que eu preciso estar preparado. A minha oração é uma oferta ao Senhor. A minha oração é um ofertar a Deus. Por isso que, e às vezes nós perguntamos, mas por que Deus não responde? Às vezes não saiu nem do teto de casa, porque o altar está sujo. O altar não está purificado. O altar não está limpo. Ainda que Deus conheça o seu coração, e muitas vezes Ele atende por misericórdia e graça, não porque o altar está limpo, mas pela misericórdia dEle, pela graça dEle, por Ele conhecer quão pecador e quão miserável nós somos. Ele nos atende mesmo assim. Limpe os altares. E por último, veja o agir de Deus. Alegre-se com o agir do Senhor. Quando nós restabelecemos o culto a Deus na nossa vida, nós nos alegramos no Senhor, nós nos regozijamos no Senhor, nós sentimos o prazer em adorar, em cultuar ao Senhor, porque nós vemos Deus ouvindo as nossas orações, respondendo o nosso clamor. O verso 36 nos diz:
Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. O povo se alegrou, porque novamente o povo voltou a ver o agir de Deus, viu o poder do Senhor, viu que a oferta foi recebida por Deus. O povo voltou a sentir a presença de Deus naquele lugar, naquele reino. Acas destruiu o reino de Judá, fez tudo que não era reto diante do Senhor, mas Ezequias assumiu o trono no lugar do seu pai, e a primeira coisa que ele fez foi restabelecer o culto e a adoração ao Senhor, porque a adoração ao Senhor precisa ser a primeira coisa da nossa vida. Não adianta nós queremos fazer qualquer outra coisa se a adoração e o culto ao Senhor não for a primeira coisa, o primeiro propósito, a primeira motivação, o primeiro anseio, a primeira disposição. Se o adorar o Senhor não for a primazia da nossa vida, não adianta nós tentarmos fazer outras coisas. Então, antes que Ezequias desse sequência ao seu reinado, ele restabeleceu a adoração ao Senhor no meio do povo. Meu amado, que eu e você possamos restabelecer a adoração ao Senhor. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida, o que tem acontecido ao seu coração. E nesse momento tão difícil, né? Depois desse longo tempo de dificuldade, de lutas, de perdas, é tão fácil muitas coisas invadirem o nosso coração e nos tirar da presença do Senhor. É tão fácil preocupações inundarem a nossa vida e nos tirar o centro da adoração ao Senhor. Não permita que isso aconteça. Se isso aconteceu, restabeleça. Volte ao Senhor. Restabeleça o altar no centro. Limpe ele e volte a oferecer adoração ao Senhor. Que Deus conduza o teu coração. Vamos orar. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu cuidado, por juntos podemos estarmos aqui reunidos em adoração ao Senhor, cultuando o teu santo nome, bendizendo o teu santo nome em todo o tempo. Nos guie, nos conduza em tua presença, nos direcione completamente em todo momento. A cada dia, cada novo amanhecer, nos direcione em tua palavra, em tua presença, que possamos restabelecer a adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor, a adoração a Ti em todo o tempo, entender que o Senhor está no controle de nossas vidas, mas que nós precisamos limpar os altares, para voltar a oferecer oferta ao Senhor, sacrifício a Ti, para voltarmos a Deus a nos santificarmos, a purificar as nossas vidas, as nossas mãos, para podermos cultuar o Teu santo nome. Nos conduz em todo o tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida, que os amados possam ter um dia abençoado, uma semana abençoada diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam derramados de forma abundante sobre cada vida, sobre cada necessidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.